Bom dia a todos. Vamos começar mais um evento do Fórum Nacional na edição deste ano. E aqui eu vou discutir uma questão pela qual há muito tempo eu me interesso, que é a questão fiscal e previdenciária estadual, que tem dado muita dor de cabeça para todos, para os dirigentes, para os que atuam nos tribunais, enfim, é uma questão da mais alta relevância para nós discutirmos e enfrentarmos. Eu trouxe aqui três dirigentes de tribunais de contas e até da associação de todos, o presidente da associação de todos os tribunais de contas. Eu vou começar pelo conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Pontes, depois se seguirá o Sebastião Elvésio, que é conselheiro do TCE de Minas Gerais. Na sequência virá o Fábio Nogueira, que é do TCE da Paraíba, e também presidente da Associação de todos os tribunais de contas do país. Finalmente, virá o Guilherme Messias, que é um economista que até recentemente era secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Assim, teremos também o ponto de vista de quem viveu até bem recentemente as agruras de gerir as finanças de um Estado complexo, para dizer o mínimo, como o Rio de Janeiro, que é o segundo de maior peso da federação e faz parte do que eu chamaria G4. Na CPI tem o G7, aqui é o G4. O G4 é os estados, é o composto pelos estados, normalmente de grande dimensão, e que estão enfrentando as maiores dificuldades. Pois bem, eu vou começar fazendo uma rápida apresentação do contexto dessa história aqui que nós vamos discutir. Eu dei um título um tanto chamativo, porque eu já estou mostrando que as finanças estaduais não estão em situação tranquila. E o que é pior é que essa dificuldade grande que elas estão enfrentando está promovendo a derrubada dos investimentos em infraestrutura que os estados executam, porque é o item menos rígido, digamos assim, e que acaba pagando a conta do ajuste. Essa é a história mais geral que a gente vai encontrar na maioria dos casos. Finanças em frangalhos e investimentos em queda. No próximo slide, vocês vão ver isso com mais clareza, porque do lado esquerdo eu coloquei a evolução dos déficits previdenciários na curva de cima, a curva azul, que é a causa básica dos problemas financeiros que nós estamos enfrentando em todo o setor público brasileiro, nos estados em particular. Vejam vocês os déficits que oscilavam para o conjunto em torno de 25 bilhões por ano, lá por volta de 2011 começaram a subir e alcançaram valores próximos de 100 bilhões de reais por ano. Em pouco tempo, eles quase multiplicaram por 4. É uma situação realmente muito complicada para administrar e os desafios acabam, em última instância, caindo no colo dos tribunais de contas, porque são eles que fiscalizam, olham, sugerem, propõem caminhos para que as coisas se resolvam. No mesmo gráfico, eu coloquei também que me pareceu que seria a segunda variável-chave, que é os déficits orçamentários totais.
Esse conceito é o déficit dos balanços, é o déficit total, do qual os déficits das previdências são, como eu disse, a parte talvez mais importante hoje. Da mesma forma, vocês estão vendo que havia superávites até meados de 2013, porque a linha verde fica oscilando em torno do eixo horizontal, que é o zero, e, posteriormente, seguindo, numa certa medida, a tendência da linha de cima, a linha verde foi ascendendo e virando algo ao redor de 18 bilhões por ano, querendo dizer que, mais ou menos na mesma velocidade, o total foi se expandindo em termos de déficit. Claro que não é exatamente igual, porque tem os demais componentes dos orçamentos. Mas isso dá uma boa mostra da dimensão do problema. E vocês, para os que não sabem, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os mandatos têm de fechar com um déficit orçamentário total zero. Esse é o normal. Só que nós estamos vivendo uma situação excepcional, atípica, por conta dessa disparada do déficit previdenciário que nunca tinha havido antes. E na curva do lado, eu vou mostrar a principal consequência, que é a curva dos investimentos do país para o setor público subnacional. No caso, está ali a taxa de investimento calculada pelo IBGE, razão entre o investimento e o PIB, para os governos estaduais e municipais, que está desabando, no caso de 1% do PIB para 0,4%, o que significa uma queda de 60% entre o começo do período da disparada dos déficits previdenciários, que é por ali por volta de 2013, até o último ano disponível, que é 2019, mostrando que o grande pagador da conta é exatamente o item investimento, que basicamente é investimento em infraestrutura. Nós estamos aí, para concluir essa apresentação, diante da seguinte situação: déficits elevados totais que não poderiam estar existindo na dimensão em que aconteceram, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que isso seja assim. Os tribunais de contas estão com esse pepino na mão para ver como equacionar, estão dialogando com os estados e nós vamos ouvir a opinião dos que virão a seguir sobre isso. E tem essa questão complicada do investimento, que o país precisa do investimento para crescer, e aí nós temos de ver como fazer para arrumar a casa que está mostrada do lado esquerdo para produzir a recuperação dos investimentos que o lado direito está dizendo que se impõe urgentemente, senão o país não cresce. Esse é o pano de fundo. Vamos ver o que é que cada um dos participantes vai trazer de contribuição para esse debate e a fim de a gente conseguir discutir os temas econômicos mais relevantes do país. Bom, eu vou simplesmente concluir mostrando mais um slide para realçar o seguinte: a situação de cada estado, obviamente, é diferente. Eu coloquei o de Minas Gerais do lado, podia ter escolhido outro, simplesmente para vocês verem que a curva do déficit, que é a linha vermelha, sobe numa velocidade menor do que está na linha azul, e, por outro lado, a linha verde, que mostra os déficits orçamentários, ela sobe de forma mais acentuada, mostrando que, em alguns casos, como o de Minas,
os demais segmentos do orçamento estão tendo um peso mais elevado na explicação da deterioração que nós estamos assistindo. E a curva azul mostra o que o gráfico esquerdo não tem, porque não há esse dado feito de baixo para cima dos estados dos investimentos. E aí a gente vê que a curva azul tem a sua queda, ainda que não seja da forma tão acentuada como mostrou o dado do IBGE. Então, esse é o pano de fundo. Nós vamos falar de alguns casos concretos e eu rapidamente passo para o Edilberto Pontes, um economista brilhante do Nordeste. Eu não sou o único economista brilhante do Nordeste, há outros, felizmente, né? Porque senão ficaria chato, e ele vai falar sobre os dramas do ponto de vista do tribunal onde ele tem assento. Obrigado, Raul. Bom dia a todos. Prazer enorme participar de mais uma edição desse fórum. Já participei de outras. É sempre uma alegria muito grande. Cumprimentar o Raul, cumprimentar o meu amigo, colega Sebastião Elvésio, o doutor Guilherme, que conheci há pouco. Prazer também estar aqui com ele. O Fábio Nogueira, que é o presidente da nossa principal entidade, a Tricom. Enfim, esse tema, Raul, eu acho que é um tema extremamente relevante. Você traz um retrato muito, muito importante, porque eu acho que essa questão toda é isso. Primeiro, a gente tem que olhar a floresta, como gostam de dizer os economistas. Tem que olhar a floresta, mas depois você tem que olhar também as árvores, né? Então, eu gosto sempre de... A primeira coisa a pontuar nesse debate todo é que, embora seja importante falar da União, falar dos estados e falar dos municípios, mas depois é preciso dar um passo seguinte, no sentido de que os estados não são uma categoria homogênea, né? Há estados e há estados. Cada estado tem sua particularidade, um regime fiscal mais rígido, mais rigoroso ou menos rigoroso, que enfrentou desafios diferentes, distintos, e conseguiu reagir, dar respostas distintas. Então, quer dizer, eu acho que primeiro é importante olhar, sim, a floresta, os estados, mas depois dar o segundo passo, olhar cada estado. Acho que isso é fundamental, olhar a situação de cada estado, que a gente vai ver que tem muita heterogeneidade. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que esse debate ele é muito importante, ele é atual, mas ele é muito antigo. A gente olha, por exemplo, a gente está pelo menos aí, desde que eu acompanho, quando eu comecei a aprender esse tema e comecei a lidar com ele mais no dia a dia, lá nos anos 90, quer dizer, a década dos anos 90 foi exatamente uma grande década de reestruturação estadual, né? A gente lembra dos programas de renegociação das dívidas estaduais. Isso foi um programa muito interessante. Na época, e até falando sobre particularidade de cada estado, havia relatórios muito bons, acho que contratados pelo BID ou pelo Banco Mundial, se não me engano, que analisavam cada estado, a situação de cada um, de Minas, de São Paulo, do Ceará. Eram muito bons esses relatórios, acho que muito significativos. Mas esse debate, ali houve um grande debate nacional sobre a situação dos estados, e várias portas foram fechadas, houve privatização dos bancos estaduais, que era o diagnóstico que aquilo ali era uma das grandes fontes de desequilíbrio dos estados, que era quase um banco central, era quase uma forma de os estados emitirem moeda, né? Boa parte dos bancos estaduais foi privatizada, uma exceção ou outra, mas grande parte essa porta de desequilíbrio foi fechada já nos anos 90. Em 2000 veio esse grande marco tão exaltado, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente lembra, se a gente olhar para o debate na época, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tinha o objetivo principal, talvez até único, para os estados, não era para a União. Depois houve uma negociação no Congresso e isso incluía a União também. Mas uma série de coisas, até hoje, a União não foi incluída. Por exemplo, a União não tem limite de endividamento, enquanto os estados têm, os municípios têm, a União até hoje não tem. Esse é parte daquele espírito inicial de que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi feita essencialmente como um desdobramento dos acordos de renegociação das dívidas, né? Lá no ano 2000, e ela tinha essa grande promessa de, olha, daqui para frente a gente vai conseguir equilibrar de forma sustentável as contas estaduais. E, paralelo a isso, quer dizer, essas reformas institucionais, reformas estruturais no Brasil, houve também as
na época de 2000, nos anos 90, o diagnóstico já era esse também, de previdência é o principal problema. Eu lembro que o Raul Veloso tinha uma análise, que ele foi precursor nessa análise, que era sobre dividir as contas públicas nos caixas. Um dos caixas que ele apresentava era o caixa da Previdência. Ele sempre dizia assim, olha, Previdência você não pode olhar junto com as demais coisas, que tem uma particularidade, tem especificidade, tem que olhar separado. Já dizia isso lá nos anos 90. Né? E por isso que, se a gente olhar de 90 para cá, foram 4 grandes reformas previdenciárias. O governo Fernando Henrique fez uma grande reforma previdenciária, o governo Lula fez outra reforma previdenciária, a presidente Dilma também fez uma reforma previdenciária, e recentemente, né, desse atual governo Bolsonaro, outra reforma previdenciária. Só que dessa vez teve uma diferença, que ela não foi uma reforma para todos os entes federados. Ela fez para a União e deixou cada estado, cada município seguir o caminho que desejasse. Né? Aqui no Ceará, por exemplo, já foi feita essa reforma previdenciária no estado e na capital, vários estados brasileiros também seguiram, mas nem todos ainda adotaram esse caminho. Acho que essa foi uma marca diferente dessa reforma, questões políticas, enfim, se decidiu. Mas o fato é que a 4ª reforma previdenciária, e aí em 30 anos que o Brasil enfrenta com parte dessas reformas estruturais. E agora, já em 2021, nós tivemos uma nova regra fiscal implementada, uma nova regra fiscal que a emenda 109 trouxe, né? Além de todas as que já existiam, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram várias regras fiscais, como a gente sabe, vários limites, né, depois as resoluções do Senado também puseram vários limites, endividamento, operação de crédito, limite de gasto pessoal, enfim, vários outros. E agora já em 2021, uma nova regra fiscal, que é o limite entre a despesa corrente e a receita corrente, ela não pode ultrapassar 95%. Uma vez ultrapassado esse limite, 95%, uma série de vedações se estabelecem para os estados e para os municípios, não se aplica à União, para os estados e para os municípios, que não são obrigados a seguirem essas vedações todas, são 10 vedações, que basicamente, assim, em resumo, são impedimentos, vedações para que a despesa continue crescendo. Então, se impede novos gastos de pessoal, aumento de salário de pessoal, aumentos de novos planos de carreira, mas também para impedir o decréscimo da receita. Você impede benefícios fiscais, incentivos fiscais novos, tudo isso fica proibido se você ultrapassar os 95% dessa relação entre despesa corrente e receita corrente. Mas alguém diz assim, olha, mas a emenda coloca lá expressamente, isso é facultativo. O Estado e o município segue se quiser. Só que se não quiser seguir, né, ele fica sem receber garantias da União e sem poder fazer financiamentos e refinanciamentos. Quem acompanha as finanças estaduais e as finanças dos municípios maiores, principalmente das capitais, sabe que isso são itens essenciais. Um Estado ficar sem receber garantia da União, ele sufoca o Estado, né? Ele fica sem conseguir financiamentos externos, financiamento do Banco Mundial, do BID, enfim, todos esses exigem garantias da União como regra. Então, quem ficar fora disso, né, quem não obtiver isso, realmente vai ficar fora de boa parte de um dos mecanismos essenciais para a boa gestão das finanças públicas, principalmente para financiar o pouco investimento que resta, como disse o Raul, boa parte é financiada por isso, por empréstimos, por financiamentos de organismos internacionais. Então, se não seguir, né, fica com essas duas vedações. Então, realmente acaba sendo draconiano. E aqui um papel importante para os tribunais de contas, ressaltando que quem vai declarar, quem dá a declaração de que aquelas 10 vedações foram seguidas pelo ente federativo, é o próprio Tribunal de Contas. E observar isso, que não é apenas uma vedação para o Executivo. Quem fica proibido também de dar aumentos de salário, que fica proibido de fazer concurso, são também os poderes todos, não é só para o Executivo, não. É para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Contas, né? E essa declaração será dada, porque essas vedações foram seguidas, pelo próprio Tribunal de Contas. Então, acho que essa é algo que nós temos que prestar atenção, a essa emenda 109, que é uma novidade, já é deste ano, já é de março deste ano, que vai ter impactos substanciais, me parece, sobre as finanças estaduais. De novo, qual é o objetivo? É um pouco isso, olha, como é uma regra nova, e é uma regra, eu acho que nessa linha que o Raul sempre enfatiza. É uma regra que retira os investimentos. Olha, muita gente critica o teto de gasto, que é da emenda 95, porque o teto de gasto ele acaba prejudicando muito os investimentos, porque a regra de gasto é um gasto total, incluindo o investimento. O que acontece?
como algumas despesas obrigatórias acabam subindo, né, despesa de custeio, despesa de pessoal, despesa de previdência, o espaço para o investimento vai ficando cada vez menor. Nessa regra fiscal, essa regra fiscal para os estados e municípios, essa da emenda 109, não está investimento. É despesa corrente versus receita corrente, ou seja, o esforço do ente federativo vai ser para ajustar na despesa corrente, excluído o investimento. Então, quer dizer, pelo menos nessa regra, não há um incentivo perverso a reduzir, a limitar o investimento, que acaba sendo, como regra geral, a variável de ajuste. E agora falando, já que eu comecei a falar sobre a floresta e as árvores, vou falar da árvore que me cabe aqui, mais especificamente, que é o estado do Ceará. Quando a gente olha o estado do Ceará, vamos olhar para essa emenda 109. Né? Segundo o levantamento que a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados fez, em 2020, se a regra já tivesse sendo aplicada, essa do limite, do despesa corrente sobre receita corrente, 3 estados já teriam ultrapassado. Em 2019, seriam 10 estados que teriam ultrapassado e ficariam todas aquelas limitações. Uma série de municípios também. Mas o estado do Ceará, para olhar para essa árvore, estaria bastante longe. Eu fiz aqui um levantamento dos números e em 2020 o estado do Ceará fechou com 87,4% da despesa corrente em relação à receita corrente. Então, com uma boa margem ainda, bem longe ainda dos 95%. Embora já fique também, essa regra criou uma espécie de um limite prudencial, vamos chamar assim, que é 85%. Quando chegar a 85% nessa relação, o executivo, aqui não todos os poderes, o executivo já poderá adotar alguma dessas medidas, alguma daquelas vedações que estão ali previstas. Mas, em todo caso, o que é realmente limitante para as consequências que eu citei há pouco, garantia e proibição de financiamento, são os 95%. Então, o Estado do Ceará, nesse item, ele atende bem. Já em 2021, quando a gente olha os dados já do que foi executado já agora, os 2 primeiros bimestres deste ano, houve até uma certa queda, de 87 no ano passado, 0,4, para 84,75, né, principalmente pelo crescimento da receita, tem até surpreendido, a receita tem crescido de forma bastante satisfatória, crescido mais do que a receita, do que a despesa corrente. Então, esse indicador até diminuiu, teria até fora do limite prudencial, os 2 primeiros bimestres deste ano, 84,75. E uma coisa interessante também, até para chamar a atenção que isso que o Raul sempre fala, o investimento, há alguns anos já o Estado do Ceará tem conseguido sustentar. Por exemplo, em 2020, o relatório resumido da execução orçamentária mostra que chegou a 11,3% da receita corrente líquida do investimento do Estado do Ceará, né, em 2020. Né? Este ano parece ir na mesma direção. Né? Então, hoje, em termos de receita corrente líquida, é o primeiro estado do Brasil, proporcionalmente, né, em relação à receita corrente líquida. Um patamar, eu acho que, embora não seja satisfatório, o ideal fosse que tivesse um patamar mais alto, 15%, 20%, pelas necessidades de infraestrutura do Estado, mas já é um patamar bastante elevado, principalmente em comparação com os demais estados do Brasil. E do ponto de vista de previdenciário, também, que é um aspecto que o Raul sempre enfatiza, é essencial, aqui foi feita essa reforma, a 4ª reforma, não é? Essa reforma do atual governo, foi feita aqui no Estado, era facultativo, mas o Estado fez, aumentou as alíquotas, uma série de medidas foram adotadas também, o município de Fortaleza também fez, mas mesmo assim há um déficit, né? Em 2020, por exemplo, o relatório mostra um déficit previdenciário de 1,6 bilhão, que não impediu, como disse, a realização de investimentos, mas já há um déficit, e é crescente. No 10º exercício, segundo a previsão atuarial, esse déficit saltaria para 3,9 bilhões. E no 20º exercício ela já estaria estável, continuaria nesse mesmo patamar. No exercício seguinte, até o 35º, continuaria no mesmo patamar, com uma ligeira queda de 3,91 bilhões. Tá? Então, um pouco menor do que no 10º exercício. Mas o fato é que é algo a se preocupar. Quer dizer, nos próximos 10 anos, a gente sai de 1,6 bilhão em 2020 para 3,99 bilhões em 10 anos, né? Lá em 2030. Então, algo que realmente o Estado tem que se preocupar, porque isso pode, de forma, sem dúvida nenhuma, pressionar as despesas de uma forma geral e o investimento em particular. Mas, para resumir, para arrematar, poderia dizer o seguinte, que
Olhando, então, essa árvore, o estado do Ceará, no contexto da floresta, ele apresenta uma despesa corrente, em relação à receita corrente, ajustada. Os gastos pessoais também, eles têm caído nos últimos 2, 3 anos em relação à receita corrente. Né? Claro, a gente sabe, todos sabemos que há uma pressão grande, houve um represamento, e há uma pressão, é natural que haja uma pressão, então vai depender, essas coisas são, como se diz, é um jogo que está sendo jogado, vai depender, claro, que da administração, quem está administrando, do governador, dos secretários, enfim, não é uma coisa dada. Precisa de muito esforço, de muita dedicação. Qualquer desvio, 2 ou 3 medidas erradas, a coisa desanda. Mas a preço de hoje, apesar de todas as pressões que há, que são muitas, né, até porque houve um represamento, somente nessa área de gasto pessoal, mas hoje, a preço de hoje, fechando 2020, os 2 primeiros trimestres desse ano, a despesa corrente em relação à receita corrente, ela está ajustada, né, abaixo do limite. Temos um nível de investimento bastante elevado em relação ao resto do país, não satisfatório, mas bastante elevado, 11,5% em relação à receita corrente líquida. A reforma previdenciária foi feita, né? Foi bastante substancial na linha federal, mas há uma projeção nos próximos anos de um aumento do déficit previdenciário. Então, algo que realmente a ficar bastante atento e até fazer futuros ajustes se for preciso. Outro dia eu vi uma imagem que eu acho muito boa, dizendo o seguinte, que reforma previdenciária é um pouco como linha de metrô. O metrô nunca está pronto. Todo dia você pode aumentar o metrô, colocar uma linha nova de metrô, porque a cidade cresceu para um lado, cresceu para outro, né? Então o metrô, a gente olha o metrô de grandes cidades do mundo, cidades maduras, eles estão sempre sendo alterados, sendo ampliados. É um pouco uma reforma previdenciária, de acordo com a dinâmica demográfica do estado, do lugar, você vai precisando fazer novos ajustes ao longo do tempo. Mas basicamente essa, acho que cumpri bem, estou olhando aqui para o cronômetro, cumpri bem o meu tempo, de 15 minutos. Agradeço, Raul, e fico à disposição. Passar para o Sebastião Elvésio fazer um rapidíssimo comentário em cima do que o Edilberto falou, que é o seguinte: eu, sinceramente, não gosto dessas regras muito gerais que colocam dentro coisas que você não sabe direito como elas funcionam, como elas evoluem, e a tendência é, se você tem esse tipo de regra, os entes federativos, que têm uma óbvia autonomia, recorrerem ao Supremo, demonstrando que eles não podem ser prejudicados pelas penalidades a fim de cumprir regras dessa natureza que são típicas da atual administração, que, infelizmente, não entra no mérito das coisas em matéria de política fiscal. Falta isso no governo atual. Então, nesse sentido, eu temo que, por essa regra, você vai ter um cumprimento, com todo o sacrifício, de alguns estados, como o Ceará, que são tradicionalmente, e por alguma razão que só o Edilberto pode explicar, são direcionados para fazer ajuste, esses fazem. O grosso não vai fazer. Nesse caso, está incluída a Previdência, o déficit, ou melhor, a despesa da Previdência, que é uma limitação sobre gasto corrente, que tem de ser tratada separadamente. Estão também gastos que estão ligados a setores do orçamento que são autônomos, bem mais autônomos do que se pensa, e que dificilmente vão aceitar cumprir cegamente uma regra dura desse tipo. E por aí vai. A gente não dá mais para fingir que está conseguindo ajustar por regras que eu vou ousar chamar de regras burras e gerais, que por não fazerem sentido, acabam sendo contestados junto ao Supremo e caindo. Tanto é, em vários casos aí, o Supremo já liberou os estados de cumprirem coisas. Então, eu começo já meu comentário final dizendo isso, porque eu queria não perder a chance de falar em seguida ao Edilberto, porque dificilmente eu acredito que os demais participantes
vão tocar só nesse ponto. Na verdade, nós temos tantos pontos relevantes, não é, Elvésio? Que você mesmo vai trazer vários deles aqui. Pode falar, por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Raul Veloso, esse nosso ícone, não apenas na economia brasileira, mas também uma referência mundial, e dar os parabéns pela realização dessa edição do 32º Fórum Nacional, que é sempre um evento aguardado por toda a nossa comunidade, quer seja acadêmica, quer seja política, porque traz reflexões importantes sobre o momento da nossa nação. E também é uma alegria estar aqui nessa mesa com os meus colegas, o Fábio Nogueira, que é do Tribunal de Contas da Paraíba e presidente da nossa instituição representativa, a Tricom, e do conselheiro Edilberto Pontes, que é do Tribunal de Contas do Ceará e certamente uma das maiores referências para o controle externo brasileiro. O conselheiro Edilberto não apenas é um estudioso, mas com a sua generosidade, ele compartilha com todos nós esse seu estudo, essa sua experiência, dentro da visão que tem mais ampliada das políticas públicas. E também é um prazer rever aqui o Guilherme Mercês, do Rio de Janeiro, que também certamente trará a sua experiência não apenas como secretário da Fazenda, mas esse olhar também importante da federação na composição desse tema que é fundamental ao nosso Fórum Nacional, que é a questão fiscal e a questão previdenciária. A minha fala vai ficar muito facilitada pelos dois oradores que me antecederam. O professor Raul Veloso, com o seu poder de síntese, com a sua didática, já nos mostrou a questão fiscal e a questão previdenciária no Brasil, e, para minha facilidade, a questão em Minas Gerais. E o Edilberto trouxe também uma visão muito clara da floresta e da árvore, trazendo aquele que vai ser o primeiro ponto que eu gostaria de debater nessa questão, para podermos entender esse cenário que estamos, que é exatamente a questão federativa, né? Hoje, no mundo, nós temos 24 países que são federações. E destes 24, o único que optou por um federalismo trino, com 3 entes na mesma hierarquia, União, Estados e municípios, foi o Brasil. E, para nossa alegria, no nosso próprio nome, na nossa própria certidão de nascimento, está anotado que somos uma república federativa. Então, esse princípio federativo, ele, na verdade, tem sido agredido ao longo dos anos. Eu não sei se naquela sucessão do Brasil Império pela República não se valorizou a ideia da federação naquele ponto, mas a verdade é que vivemos sempre um federalismo centrífugo, né? Sempre a União, ela passa diretrizes para os estados e municípios, mas o faz com muito pouco debate democrático. Estabelece diretrizes, estabelece, com o seu poder que tem, principalmente sobre a questão da moeda, um domínio muito grande sobre as unidades da federação e, conforme o professor Raul apontou, muitas dessas decisões que são tomadas, como essa recente emenda 109, não têm o estudo correspondente daqueles que vão executar a política pública em estados e municípios. Então, dentro dessa visão federativa, o primeiro ponto que eu queria destacar é que esses dois temas que estamos discutindo no nosso Fórum Nacional, a questão fiscal e a questão da Previdência, eles têm um impacto direto com a cidadania, um impacto direto com a democracia. Porque se o cidadão não consegue perceber a ação, a presença do Estado para a realização de políticas públicas que só são possíveis com a disponibilidade orçamentária para atendê-lo, vai trazendo uma frustração,
vai trazendo nas pessoas, nos eleitores, uma frustração com aqueles que são eleitos, quer seja mais à direita, quer seja mais à esquerda, quer seja no centro, porque quando sentam para executar a proposta orçamentária, as limitações são enormes, principalmente em razão dessas duas amarras, a questão fiscal e a questão previdenciária. Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, o professor Daniel Innerarity, que faz, Raul, uma visão de como que essas duas questões impactam fortemente no futuro das pessoas. Ele já começa nos alertando que entre os seres vivos, os humanos são os únicos que têm uma noção de futuro. E quando nós temos um endividamento público mal administrado, um endividamento, uma dívida pública que é estabelecida sem ter a avaliação do seu impacto, isso, na verdade, impacta aqueles que vão nascer. Isso impacta os que ainda não nasceram, né? É o que ele chama da geração do porvir. E a mesma coisa com relação à Previdência. Quando você permite um quadro atuarial em que ele não é sustentável, e nós vimos isso várias e várias vezes, o Edilberto citou aí as reformas de previdência que tivemos, quando esse sistema ele não é sustentável, evidentemente quem vai fazer o financiamento dessas aposentadorias e pensões é o erário. E, evidentemente, mais uma vez, a parte orçamentária que estaria disponível para o orçamento, ela também fica confiscada, ela também fica segregada para fazer frente a essas obrigações previdenciárias. Portanto, esse tema que o professor Raul Veloso coloca, para mim, ele é um tema central, não apenas de Brasil, mas um tema central também na visão da democracia. Porque se não há essa explicação, muitas vezes a pessoa pode entender que o governo frustra porque a administração pública é incapaz. E a gente muitas vezes entende que essa dificuldade da administração ela está centrada nessa limitação orçamentária. Nesse sentido, professor Raul, me permita, até em termos de contexto, dentro dessa ideia da federação, o Edilberto já citou que a dívida tem aí uma trajetória muito antiga, mas eu vou tomar como referência aquela ampla lei do financiamento tão festejada em 1998, quando as unidades da federação, para estabilizar o Plano Real, se submeteram à União, e naquele instante, isso que o senhor chama hoje aí de G4, esse grupo que está mais em dificuldade, foi exatamente o grupo que mais contribuiu para aquele acordo na renegociação. A gente vai ver claramente que naquele momento, lá em 1998, São Paulo liderava com cerca de 50 bilhões. Depois, logo em seguida, nós tínhamos Minas Gerais com 11 bilhões 827. Depois, o Rio Grande do Sul com 9 bilhões 427. E nesse trabalho aqui não está anotado o Rio de Janeiro, mas o Guilherme pode nos mostrar que também foi um levantamento na mesma proporção. Esse ponto de partida da renegociação da dívida foi muito desigual. E o que é mais grave, ali também foi outorgada uma assimetria gerencial completamente incabível, porque se tomou como indicador o IGPDI, que todos nós sabemos, extremamente influenciável pelo câmbio, e o que mais se desejava naquele momento era a estabilização do real frente ao dólar, não é? Então, Minas, por exemplo, contribuiu tremendamente com a exportação das suas commodities. Tem feito isso ao longo da história para essa estabilização, mas
além dessa fragilidade do IGPDI, foram somados juros estratosféricos. Quem mais amortizou pagava IGPDI mais 6%. Quem amortizou a parte mediana pagava IGPDI mais 7,5% de juros. Muitas vezes nós identificamos que essa somatória chegou a 25% de juros em um ano. Quer dizer, muitas vezes superior, inclusive, àquelas referências do governo federal, como, por exemplo, a Selic. E aqueles que não tiveram condição de fazer uma amortização, conforme foi, por exemplo, o caso aí do município de São Paulo, era IGPDI mais 9% ao ano. Então, essa variação de 6% a 9% mais o IGPDI, no meu sentir, foi uma assimetria que refletiu profundamente nesse alargamento da dívida. E isso é tão verdade que, quando eu cheguei no Tribunal de Contas, em 2009, e fui analisar as contas do governo da época, que era o governo Aécio Neves, o que mais me chamou a atenção foi esse custo da dívida. E quando nós vamos aprofundar no contrato desse custo da dívida, o que nós encontramos foi, na época, uma inspiração muito forte do FMI, uma vinculação em que praticamente os entes federados, estaduais e municipais ou aderiam ou não tinham outra opção de negociação. Isso nos levou a fazer um grande movimento. Eu não sou economista, mas desde a Constituinte, eu tive o privilégio de ter sido constituinte, e lá eu fui responsável pelo capítulo dos tributos, e me interessei, então, muito pelo estudo da economia, pelo estudo da sua repercussão. E depois, na Assembleia, por inúmeros anos, fiquei por conta aí da lei do ciclo orçamentário. E em 2009, então, ao verificar essa constatação, nós fizemos um movimento que começou aqui em Minas e depois ganhou todo o Brasil. E nesse livro desses dois grandes economistas, o professor Fabrício de Oliveira e o professor Cláudio Contígio, eles, na folha 25, tratam exatamente isso, que foi a divulgação do estudo do Tribunal de Contas de Minas, realizado pelo relator da prestação de contas, Sebastião Elvésio, que despertou a sociedade para os riscos que representa a trajetória temerária da dívida do governo do Estado com a União. E aí foi feito um grande movimento com todas as assembleias legislativas, desaguando naquele movimento que teve êxito da renegociação da dívida. Então, hoje, nós encontramos um quadro muito mais confortável, um quadro, eu diria, justo. Embora fosse necessário, para que nós tivéssemos a justiça na sua plenitude, o encontro das contas com as perdas que cada Estado teve com a Lei Candir e também com, especialmente, o custo da dívida anterior a essa negociação que ocorreu em 2014. Não é? Então, hoje, nós estamos numa situação em que a dívida está vinculada ao IPCA mais 4%. Eu, particularmente, até compreendo que talvez pudesse ser o indicador apenas o IPCA, né? Não vejo a razão da União colocar um adicional sobre o IPCA ou a Selic, que é o valor que a União paga para todos aqueles que financiam aí através dos vários títulos públicos. De modo que esse é o primeiro ponto. Essa elevação absurda que nós tivemos na dívida dos estados, especialmente nesse G4, ela tem uma fundamentação muito forte naquele ponto de partida de 1998. Caminhando para o nosso cenário atual, conforme você muito bem demonstrou naquele gráfico, é uma data que me trouxe preocupação muito grande. Em 2013, aqui em Minas, especialmente 2014,
quando nós começamos a ter uma deteriorização da nossa finança pública, ou seja, a receita já não era suficiente para custear as nossas despesas. E conforme você muito bem demonstrou, o primeiro ponto que sofre talvez seja o ponto mais importante da atuação do governo estadual, que é a questão do investimento público. Esse investimento público vem sendo sacrificado. E você demonstrou muito bem no gráfico que, a partir de 2014, nós vamos tendo uma queda sistemática desse indicador. E qual é o caso em Minas que traz uma agravante ainda maior? É que, para nós termos uma relação saudável dessa dívida com o PIB, os nossos estudos mostraram que deveríamos ter um PIB médio crescente na década de 3,5%, o que, infelizmente, não se consubstanciou. E, mais grave ainda, neste período, a partir de 2014, o PIB mineiro tem crescido menos do que o PIB nacional, demonstrando, portanto, a necessidade também de uma modernização da nossa economia. Minas tem sido muito sacrificada pela sua economia primária, com a exposição de commodities, não é? Em que, ao longo do tempo, especialmente a exploração de minérios, e minérios de uma forma ainda muito rudimentar, que nos custou aqui desastres ambientais gravíssimos, como foi o caso de Mariana e de Brumadinho, da necessidade de alteração dessa questão. Particularmente, entendo que, uma vez fixado hoje esse limite de 13% da receita líquida real, um conceito novo que só foi utilizado para essa lei da renegociação de 1998, vinculado à Selic, se nós tivermos uma inflação decente, evidentemente que não podemos imaginar voltar àqueles cenários que tivemos durante tantos anos de inflação de 2 dígitos, né? O cenário para os próximos 20 anos da dívida será um cenário de encolhimento. Com relação ao outro ponto absolutamente grave e fundamental, que é a questão previdenciária, nós também aqui em Minas fizemos um levantamento muito grande com a Fundação João Pinheiro para poder entender essa questão da previdência. E, evidentemente, que esses dados, de um modo geral, são conhecidos, mas quando a gente faz a consolidação nesse estudo acadêmico, algumas preocupações vão nos mostrando, especialmente a relação dos gastos com os militares em relação ao gasto total, a relação do gasto total com a receita corrente líquida e ainda a presença da receita oriunda de contribuições e benefícios. Nós percebemos que, em relação ao gasto total com a receita corrente líquida, nós chegamos hoje a 33,8% para o atendimento desses gastos para a manutenção da Previdência. E esses estudos também apontam, de modo bastante claro, que a subida das alíquotas, e aqui foi feito um esforço para aumentar essas alíquotas gradualmente, né, chegando aí até a 14%, elas têm um impacto ainda pequeno. O impacto fundamental, o impacto decisivo é através da contenção desses gastos, quer seja através a questão dos benefícios. Então, é um estudo que realmente vai merecer de todos nós um aprofundamento grande. Essas sinalizações todas das reformas previdenciárias, cada uma delas com o seu jeito, traz algum tipo de conforto, algum tipo de melhoria. Aqui em Minas mesmo, o déficit do ano passado em relação ao anterior já teve a redução de R$500 milhão. É um sinal
mas certamente não é uma solução. Precisamos avançar, não é? Temos como ponto de esperança aquela nossa linha que segregou os servidores que depois irão fazer a sua aposentação no seu regime específico, o que pode trazer, no espaço de 20 anos, também um conforto nessa questão previdenciária. Mas os temas são realmente preocupantes. Nós tivemos aqui em Minas, em 2017, uma figura completamente nova, introduzida pelo governador e com o apoio da Assembleia Legislativa, que foi a figura da calamidade financeira, que permitiu a realização do orçamento deficitário com a sua fala, eu vou pedir para o Guilherme Mercedes assumir agora o posto de falante e vamos ouvir sua apresentação. Obrigado, professor Raul. Um prazer estar aqui no Fórum Nacional mais uma vez. Agradecer a participação, uma honra aí estar com 3 grandes referências também aí do controle das contas públicas do Brasil. Pediria que abrisse a apresentação, por favor. Professor, como o senhor pediu, eu trouxe um pouco para a gente falar um pouco da experiência do Rio de Janeiro, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, o ponto principal é a gente discutir. O Rio de Janeiro está entrando num novo regime de recuperação fiscal. Outros estados devem entrar também nesse regime de recuperação fiscal nos próximos anos. E acho que a grande pergunta, tendo em vista ainda que as contas do Rio continuam desequilibradas, é se dessa vez vai ser diferente, se dessa vez um novo regime de recuperação fiscal vai conseguir equilibrar as contas. Como bem pontuou o doutor Elvésio, a história das contas dos estados é uma história de resgate da União aos estados, e a estrutura de renegociação da dívida lá no final da década de 90 tem muito a ver com isso. Eu vou começar a apresentação pelo Caixa do Estado do Rio de Janeiro. Seja numa empresa ou num governo, eu digo sempre que o caixa é o fim da linha e a gente consegue entender toda a dinâmica de uma empresa ou de um governo através do seu caixa. Esse é o caminho, essa é a história do Caixa do Estado do Rio de Janeiro desde que eu entrei no Estado. Quando eu cheguei lá no início do ano passado, o déficit previsto era de 1,5 bi. Quando a pandemia veio, esse déficit saltou para quase 12 bilhões de reais, um buraco de caixa de quase 12 bilhões, num orçamento cuja receita corrente líquida é de 60 bilhões de reais. Então, a gente está falando de quase 20% de buraco de caixa em um único ano. E aí, professor, a gente começa a entender os problemas estruturais a partir do caixa. Evidentemente, a recessão econômica e a queda das receitas explicam grande parte desse buraco, e aí a gente entra sempre no assunto que o senhor tem batido bastante na tecla, que é a importância do crescimento econômico para as contas públicas. E um outro ponto muito importante, professor, que eu acho que deixa claro a importância dos temas que o senhor tem levantado, é do financiamento da Previdência. Por quê? O financiamento da Previdência no Estado do Rio de Janeiro, ele é feito com base numa venda de recebíveis de royalty, que é o que a gente chama aqui no Rio da chamada Operação Delaware, que foi uma operação que já foi feita algumas vezes de antecipação das receitas de royalties para capitalização dos fundos de previdência. E quando o barril do petróleo foi a $20 no início de 2020, foi acionado um gatilho dessa operação, onde ia ser decretado um default dessa dívida. E aí abriu-se um buraco gigantesco nas contas do Estado, onde o Estado do Rio de Janeiro ia perder quase 3 bilhões de reais em agosto, no fluxo de caixa, e mais 3,5 no ano de 2021, ou seja, abriria-se um buraco de caixa de 6 bilhões no Estado do Rio de Janeiro só por conta da queda do barril e dessa operação de financiamento da Previdência. Então, a gente teve que administrar um buraco de contas de 11 bilhões. O primeiro grande aporte foi do governo federal, dali complementaram 7,3, entraram 2,5 bilhões na conta do Estado. A gente conseguiu ter o primeiro alívio para pagar a primeira folha de pagamento. Logo na sequência, a gente teve que renegociar um waiver dessa operação de securitização da Previdência para evitar que o Rio perdesse 2,3 bilhões. A gente renegociou esse waiver com os investidores internacionais. Esse é um contrato internacional.
avaliado pela União, com garantia da União. Depois a gente tinha uma outra grande espada no pescoço, que era a ameaça de exclusão do regime de recuperação fiscal, e aí a gente teve que tomar diversas medidas de redução de despesa, algumas delas muito duras e até drásticas na pandemia, onde a gente conseguiu economizar um volume de recursos significativo. E aí eu citaria, professor, o bloqueio de mais de 11 mil cargos públicos que a gente fez num diário oficial de quase 99 páginas, em meio à crise política de saída do governador Witzel, ou seja, um desgaste muito grande político e técnico ali para mim naquele momento, mas foi fundamental para que a gente pudesse se manter no regime de recuperação fiscal, esse bloqueio de mais de 11 mil cargos públicos. Para os senhores terem uma ideia, bloqueamos mais de 2 mil cargos de médico em meio ao ápice da pandemia. Então, um pouco dessa dinâmica, dessas regras que o senhor diz, que às vezes vêm do governo federal de forma geral e, evidentemente, não são adequadas para a gestão do dia a dia das contas públicas. Também tivemos que fazer uma mudança completa na parte de arrecadação, que eu acho que é outro tema muito pouco explorado, professor, porque eu acho que se a gente olhar para as finanças dos estados, a gente tem que discutir a economia dos estados, mas, acima de tudo, a base de tributação. Há uma erosão muito grande da base de tributação dos estados, e isso vai forçar os estados a correrem atrás de uma nova economia e de uma nova tributação do ICMS. O ICMS definitivamente está falido. E a gente teve que fazer diversas ações de receitas extraordinárias, também para fazer a receita subir. A gente botou aí mais de 4 bilhões para dentro só de receita extraordinária, reestruturando a parte de fiscalização. Mas outro ponto importante, professor, a gente conseguiu fechar o maior acordo tributário da história do Estado do Rio de Janeiro, com termo de ajuste de conduta tributário, onde a gente fechou com a Petrobras. A Petrobras não emitia nota fiscal em nenhuma operação de diesel marítimo, ou seja, todas as plataformas e navios de apoio que eram abastecidas em alto mar não pagavam ICMS, sequer era emitida nota fiscal. E a gente entrou num processo de negociação com a empresa para que fosse pago todo esse valor devido dos últimos 5 anos. Isso garantiu para o Estado do Rio de Janeiro mais uma folha de pagamento. Eu diria que a garantia do 13º saiu daí. Alguns outros estados, inclusive, não conseguiram pagar o 13º. E algumas outras ações que a gente tomou, tanto de receita quanto de despesa, onde a gente conseguiu fechar esse buraco de quase 12 bilhões e fechar o ano de 2020 com superávit em torno de R$1 bilhão. E aí agora, com a recente venda da SEDAI, eu diria que, por hora, o buraco de caixa do Estado do Rio de Janeiro foi resolvido. Mas é a partir do caixa que eu quero discutir o seguinte: se não forem resolvidos os problemas estruturais, nós vamos sempre voltar a discutir problemas de caixa, seja no Estado do Rio de Janeiro, seja em vários outros estados, seja em milhares de municípios onde esse problema está acontecendo bastante. Pode passar, por favor, o slide, por favor? E aí, o que está por trás um pouco desse buraco de caixa? Evidentemente, as despesas de pessoal, que são muito altas e rígidas, as despesas com dívida, mas umas despesas, professor, eu diria que pouco aparecem no orçamento, na verdade não aparecem no orçamento, que são um item do balanço, mas de fato são um problema muito grande para os estados e também para milhares de municípios, que é o fato dos restos a pagar terem se tornado uma grande fonte de financiamento para os entes públicos. O gráfico do Estado do Rio de Janeiro assusta. O Estado do Rio de Janeiro chegou a ter 3,5 bilhões de estoque de restos a pagar em 2014, e esse estoque de restos a pagar ultrapassou 20 bilhões de reais no ano de 2017, que foi quando as contas colapsaram. A gente está falando do passivo circulante, a gente está falando dos fornecedores. É impossível administrar um caixa com volume de restos a pagar de 20 bilhões. Esse resto a pagar ficou estabilizado nos anos seguintes, a gente fez um forte trabalho, e aí eu acho que os tribunais de contas têm um grande papel nesse ajuste, de ajustar esses restos a pagar. A gente derrubou os restos a pagar pelo menos quase a metade em um período muito curto, com 3 grandes ações. Primeiro, um comitê de despesa, e aí a gente tem um grande problema de compliance nos estados e nos municípios. Por quê? Esse estoque de restos a pagar gera um problemaço para as tesourarias, não só financeiro, mas também de compliance, porque a maioria dessas notas atrasadas são pagas fora de ordem e devido a pressões específicas para isso. A gente
reorganizou toda a tesouraria do Estado com um comitê de despesa e passou a pagar todos os restos a pagar em ordem cronológica e, portanto, tirando a cabeça fora d'água no que diz respeito à tesouraria. Tem uma parte contábil também muito grande, os erros de contabilidade, as baixas contábeis mal feitas geram um estoque de restos a pagar muito grande. Só no Rio de Janeiro a gente reduziu em 4 bilhões de reais só com ajuste de balanço. E um outro problema grande, eu acho que deveria ser um grande foco dos tribunais de contas, não só para Estado quanto municípios, é que, para se bater os mínimos constitucionais de saúde e educação, tanto Estados quanto municípios utilizam do artifício de restos a pagar fakes, apenas para bater índices, muitas vezes com despesas que não existiram e muitas vezes com apenas ratificando isso. Então, isso precisa ser analisado, isso é um passivo que está escondido e está escondido nas estatísticas de muitos estados e municípios e precisa ser tratado. Pode passar, por favor? Mas olhando para o Rio de Janeiro, por que o Rio vai entrar num novo regime e por que o antigo regime não deu certo? A resposta de por que o Rio de Janeiro vai ter que entrar num outro regime é muito simples. Sem regime de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro teria que pagar, nos próximos 3 anos, mais de 60 bilhões de reais em dívida à União. Se a receita corrente líquida é de 60 bilhões, evidentemente é inviável pagar uma receita corrente líquida anual inteira em apenas 3 anos. Com o regime antigo, as despesas com juros e amortização da dívida seriam superiores a 50 bilhões, também impossível. E com o novo regime, essas despesas com serviço da dívida caem para menos de 10 bilhões. Ou seja, é uma questão de necessidade para o Rio de Janeiro entrar no novo regime. Mas o que deu errado no antigo regime a gente não pode repetir no novo? Em termos de despesa, por incrível que pareça, o Estado do Rio de Janeiro fez o seu dever de casa e as despesas ficaram 5 bilhões abaixo do previsto pelo plano. E o que mais caiu foram as despesas de pessoal. O grande problema foi a frustração de receitas. As receitas ficaram muito abaixo do previsto pelo plano. Então, o insucesso do plano de recuperação fiscal, o primeiro plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, não foi por conta das despesas, e sim por conta das receitas. Pode passar o slide, por favor? Olha aí a despesa de pessoal, eu trouxe a despesa de pessoal de todos os estados do Brasil, de 2017 a 2019, que é o período que se acumulou o primeiro regime de recuperação fiscal do Rio, e de fato, a despesa de pessoal no Rio caiu muito. Esses 11 mil cargos que nós bloqueamos, por exemplo, é um exemplo desse corte de despesa de pessoal que houve no Rio de Janeiro. Mas isso tem um limite, e o professor Raul tem levantado muito esse ponto. O enxugamento da máquina pública tem um limite operacional, que é a demanda por serviços públicos. Então, evidentemente, por mais que a gente corte pessoal e corte despesas, isso tem um limite operacional, que é exatamente a prestação de serviços públicos. Por exemplo, a incapacidade de se cortar 2 mil médicos da frente da prestação de serviços públicos em meio a uma pandemia. Pode passar, por favor. E aí eu acho que está o grande X da questão e o grande ponto que o professor Raul tem batido tanto na tecla nos últimos tempos. Não há sustentabilidade fiscal sem crescimento do PIB. E por mais que a gente faça venda de ativos, é importante lembrar que a venda de ativos, como a venda da SEDAI, a concessão da SEDAI, ela acontece, mas é uma receita uma vez e nunca mais. Então, ela nunca vai ser uma solução para um problema de fluxo. Ela pode sim amenizar o problema de estoque da dívida, por exemplo, mas ela nunca vai ser uma solução para o problema de fluxo. E aí eu trouxe a expectativa de crescimento da economia brasileira quando foi desenhado o plano de recuperação fiscal lá em 2017 e o que aconteceu de fato com o crescimento da economia brasileira e, consequentemente, com as receitas do Estado do Rio de Janeiro. Quando foi desenhado o plano de recuperação fiscal em 2017, os dados coletados pela expectativa do Banco Central eram de um crescimento no período superior a 9% acumulado. E o que aconteceu foi uma queda acumulada de 0,6%. Então, qualquer plano de recuperação fiscal, seja do Rio de Janeiro, de qualquer estado, de qualquer município, tem sim que levar em conta a variável de crescimento econômico.
E, evidentemente, quando se olha por esse aspecto, os investimentos públicos também passam a ser variável-chave nessa dinâmica. Por favor, pode passar o slide, por favor? Então, o que a gente chega como conclusão desse regime de recuperação fiscal que o Estado do Rio passou nesses últimos 3 anos e que a gente pode tirar de lição para os próximos 3 anos, para os próximos, na verdade, 10 anos, porque o regime de recuperação fiscal é para os próximos 10 anos agora, e que outros estados devem entrar nesse regime. Minas Gerais é um que tem sinalizado nesse sentido, Goiás é outro que tem sinalizado nesse sentido. O regime de recuperação fiscal é uma medida necessária, mas definitivamente ela não é suficiente. O que a gente está falando em termos de regime de recuperação fiscal? Uma reforma da Previdência, evidentemente necessária, para atacar, por exemplo, alguns pontos que o Estado do Rio de Janeiro não atacou, como idade mínima e tempo de serviço. Uma reforma administrativa, onde de fato a gente ataca pontos que hoje não são sustentáveis. No caso do Rio de Janeiro, eu sempre cito a questão dos triênios, famoso triênio, que é o aumento automático que todos os servidores ganham a cada 3 anos. A questão do teto de gastos, eu concordo com o Edilberto, onde esse teto de gastos fica muito inviável de se implementar quando deixa por dentro dele também os investimentos. Era importante a gente pensar numa medida de teto de gastos onde os investimentos não fossem punidos. E a venda de ativos, como eu disse, ela é necessária, mas absolutamente insuficiente para resolver problemas de fluxo. Então, estou sugerindo que, além do regime de recuperação fiscal, a gente passe a discutir um tripé de equilíbrio fiscal, que é o crescimento da economia e dos investimentos, o financiamento da Previdência, que está muito atrelado ao crescimento da economia e também dos investimentos, como o professor Raul vem insistindo, mas, acima de tudo, eu acrescentaria uma terceira via nesse tripé, que é a reestruturação tributária. Eu dou muito o exemplo do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem mais de 300, vou repetir, mais de 300 leis de ICMS. É um emaranhado tributário impossível das empresas lidarem, inclusive impossível até mesmo do fisco conseguir administrar. Então a gente precisa sim olhar para o ICMS e pensar numa grande reestruturação tributária do ICMS. Não só em termos de base econômica para a tributação, a base tributária, mas também de simplificação desse ICMS para destravar a economia e fazê-la voltar a crescer e também os investimentos. Acho que esse tripé de equilíbrio fiscal é o grande tripé que deve ser discutido e, sem dúvida nenhuma, não pode ser discutido apartado de qualquer regime de recuperação fiscal, seja para o Estado do Rio de Janeiro, seja para qualquer outro estado ou município que necessite desse novo regime. Obrigado e, obviamente, estou disposto e aberto aí às discussões finais. Obrigado, professor. Muito bem, Guilherme. Muito bom. Você viveu recentemente uma experiência dramática e nada como trazer o calor da crise pela qual você passou nessa difícil caminhada do Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista político, né, para sentir o que é que significa gerir um Estado tão importante no país, mas tão complicado para trabalhar. Bom, mas nós voltaremos ainda a lhe dar a palavra, só que eu, na sequência, como houve um probleminha que não deu para resolver com o nosso Fábio Nogueira, nós vamos trazer a palavra primeiro do Edilberto, depois do Sebastião Elvésio e, finalmente, do Guilherme, para os comentários finais em face do que todo mundo ouviu até agora. E aí, no fim, eu faço lá o meu comentário e a gente pensa no que é que vai ser feito para equacionar esse problema, que não é pequeno. Edilberto, você começa pela ordem. Ok. Então, Raul, primeiro cumprimentar o Elvésio, já fiz isso quando você estava fora, mas de outra vez, uma bela exposição. E o Guilherme também, eu achei extremamente rico a exposição do Guilherme Mercedes, que é exatamente isso como você falou, quem estava com a mão na massa, né, quem estava trabalhando, enfrentando todas essas dificuldades, pode falar muito bem sobre isso. E ele traz algumas coisas que são muito preocupantes.
quem está fora, assim, não conhece o dia a dia, se preocupa bastante. Primeiro ele falou de passagem, mas uma coisa que, olha, vamos chamar a atenção disso, que é isso. Ele falou um problema de transparência, ele disse que tem um problema sério de transparência nos restos a pagar, né? Então, isso é chamar a atenção, isso é uma obrigação constitucional, transparência total nas contas públicas, e ele chamou muita atenção para isso. Olha, essas coisas aí não são bem isso que ele usou até uma expressão fake, resta pagar fake, até para cobrir para certas exigências e tudo mais. Quer dizer, então, acho que é algo que até a gente dos tribunais de contas colocarmos uma lupa, né, verificarmos isso e aprofundarmos esse ponto. Me parece muito interessante. Outro ponto que me chamou a atenção também, Raul, essa história que eu achei bacana, essa história do tripé, né? Eu acho que a história do tripé, porque tem muitas coisas aí que são fora da alçada do Estado. Por exemplo, crescer a economia ou não crescer a economia. É claro que se crescer a economia é muito mais fácil, né? Fazer ajuste fiscal com a economia crescendo é muito mais fácil, é óbvio, né? Porque as receitas sobem, a pressão sobre as despesas até diminui, porque as pessoas todas estão empregadas, ou seja, a pressão sobre as gastos sociais acaba diminuindo. Mas isso é fora do controle de cada Estado, do secretário da Fazenda, do governador, né? Isso são variáveis macroeconômicas, se muito depende do ministro da Economia conduzir bem isso tudo, mas não depende de cada Estado. E esse outro ponto também que me chama a atenção é a história do emaranhado tributário, para usar essa expressão que ele utilizou, que me parece muito, muito relevante. Isso sim está na alçada de cada governo, cada governo estadual. A gente sabe que também que cada regrazinha dessa que foi colocada, cada exceção que foi colocada, ali é aquela história do jabuti, né? Não sobe em árvore. Alguém colocou, há toda uma questão política por trás, o secretário que começa a mexer nisso, ele corre sério risco de cair rapidamente, porque ali tem interesses os mais variados. Mas eu acho que é um tema fundamental, realmente, que quem quiser fazer e bem, quem quiser realmente passar para outro patamar, é enfrentar tudo isso. Toda essa emaranhada tributária, e eu incluo aí também, Raul, Guilherme, Sebastião, são as renúncias de receita, não é? Tem muito mais transparência sobre isso, porque, regra geral, é muito pouco transparente isso tudo, não é? O que é exatamente está ali, porque a gente sabe, outra vez, cada renúncia daquela, houve grupos de interesse que atuaram, houve série de interesse, e mexer nisso não é nem um pouco fácil. Então, eu acho que tocou em pontos muito relevantes. Então, eu queria só, Raul, só para arrematar aqui a minha fala, falar que aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a gente criou o Monitor Fiscal, um projeto muito interessante, junto com o pessoal da FUNCAP, que é uma fundação de apoio aqui à pesquisa do Estado do Ceará, tem os professores da universidade e tudo mais, que elaboram com frequência, mensalmente, um boletim. Eu até falei para eles que era inspirado, a ideia que eu trouxe do boletim, inspirado na nossa experiência lá no IPEA, que você nos ajudou a fazer o boletim de finanças públicas lá do IPEA. E, além disso, a gente faz, o pessoal no grupo de monitor fiscal faz projeções, alertas, exatamente nesse ponto. A gente identificou que o Tribunal de Contas, na parte macrofiscal, na parte de finanças públicas, eles olhavam muito para o retrovisor, olhavam muito para o que tinha acontecido. Iam muito bem nisso, mas o que está acontecendo agora? E, principalmente, olhar para frente, quais são os principais alertas, os principais pontos que exigem uma atenção maior do Estado, e o Tribunal de Contas tem o dever de alertar ao governo, à Assembleia e à sociedade, isso faltava. Então, a gente criou esse monitor fiscal, eu faço aqui essa propaganda e depois vou divulgar para o Raul, se ele quiser repassar, porque o pessoal tem feito um trabalho muito bom. E boa parte dessas conclusões que eu trouxe aqui foi a partir das discussões que a gente tem tido com o pessoal do monitor fiscal. Exatamente nesse sentido, olhar a previdência, olhar despesas, olhar as receitas, o que é que problema que tem, alertar, né, desafios e outras questões. E só para finalizar, agora finalizando mesmo, você falou da história da regra fiscal nova, você falou assim, olha, há um grande risco de ser declarado inconstitucional pelo Supremo. De fato há. Eu lembro quando foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2000, muita gente dizia que o Supremo ia dizer que era inconstitucional. Era uma lei complementar. E ela passou pelo teste da constitucionalidade. Ela foi para o Supremo e o Supremo disse que o que era essencial, ali, muita gente dizia que era inconstitucional, por exemplo, os limites de gasto de pessoal, o Supremo disse que não. Então, foi apertado, é verdade, foi 6-5, mas acabou, depois o Supremo julgou definitivamente, dizendo que aquilo era constitucional, aqueles limites de gasto pessoal, por poder, que ele poderia ser feito. Um item outro foi considerado inconstitucional. E agora, essa emenda 109, apesar de realmente poder ter esse risco, mas ela é um instrumento mais forte. Ali só era uma lei complementar. Aqui é a própria Constituição.
Emenda à Constituição, Constituição é, como nós sabemos, né? Então, a emenda 109 é a própria Constituição. Pode sofrer alguma reprimenda do Supremo? Claro que pode, a emenda à Constituição também está sujeita a controle de constitucionalidade, mas é um instrumento muito mais forte do que era a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, me parece que ela está protegida nesse aspecto. Mas, claro que isso, como se diz, é um jogo que vai ser jogado ainda e que vai ter muito debate ainda pela frente. É isso. Obrigado. O Elvésio, um comentário? Pois não, pessoal. Eu queria fazer aqui 3 observações para complementar, inclusive, aquela ideia que deixei mais otimista com relação à questão aqui da dívida pública em Minas Gerais. Eu produzi aqui um gráfico que mostra a evolução da dívida do Estado de Minas Gerais com a União desde 2010 até 2020. Fiz um acompanhamento dessa década. E aí utilizei o valor nominal da dívida e os valores de 2020. E o que nós constatamos é que em 2010, que seria o ponto de partida aí desse estudo, o valor nominal da dívida era de em torno de 54 bilhões de reais, o que hoje significaria 114 bilhões de reais. O que a gente constata é que, ao longo do tempo, essa dívida foi diminuindo. E hoje, em valor nominal, a nossa dívida em 2020 é de 82 bilhões de reais, o que significa uma amortização real de 30,07% do valor originário lá de 2010. Então, mostra, de modo bastante claro, que não há uma situação falimentar, né? É uma dívida realmente importante, que tem repercussão, mas ela é administrável, ainda mais agora que temos indicadores mais razoáveis, porque realmente aquilo que viveu até 2014 era uma agiotagem da União contra o Estado. A cobrança de IGPDI mais 7,5% com anatocismo, mês a mês, era absolutamente impossível de se conseguir fazer essa amortização. E ainda nessa mesma linha, e para completar esse trabalho, eu fiz também aqui para esse nosso encontro uma evolução da dívida do Estado de Minas Gerais, comparando com a receita corrente líquida. E o que nós percebemos é exatamente isso, que em 2010 nós tínhamos uma receita corrente líquida em torno de 31 bilhões de reais e a dívida, conforme falei, era em torno de 51 bilhões de reais. Ou seja, a evolução para 2020 mostra que nós atingimos agora uma receita corrente líquida de 64,44 bilhões de reais e o saldo da dívida, hoje em dia, é de exatamente 82 bilhões de reais. Ou seja, essa relação que é fundamental entre a percentagem da dívida em relação à receita corrente líquida, ela diminuiu de 165%, que era em 2010, para 128% em 2020. Ou seja, esses dados nos animam a enfrentar essa questão. O que precisamos para ter um cenário ainda mais favorável, conforme o Guilherme colocou, é que voltemos a ter um crescimento econômico. O Edberto colocou muito bem que esse crescimento econômico a gente sabe que depende muito pouco das atuações do governo estadual, né? Depende de alguma coisa do governo federal, mas a gente sabe que, na verdade, depende muito da conjuntura internacional. Todos nós estamos aí animados que, após esse período aí pós-Covid, que a gente possa ter uma recuperação econômica, um crescimento do PIB em torno aí de 5%. Minas Gerais quase sempre é 9% desse total do Brasil. E se nós tivermos um crescimento acima de 3,5%,
É o que os nossos estudos, 1 a 3,5% do PIB, num período aí, em média, por década, a gente consegue realmente se livrar dessa dívida terrível que nos foi imposta aí, especialmente nesse período de 98 até 2014. E por falar em dívida terrível, eu vou terminar aqui essa minha intervenção com um livro que eu gosto muito, principalmente os estudantes que estiverem nos acompanhando, essa questão da dívida, que é esse trabalho do David Graeber, que ele fala aqui sobre os primeiros 500 anos da dívida. Né? Então, desde lá a idade de Cristo, 5 faz essa mil. abordagem e acho muito interessante. Você me permitir, professor Raul, aqui na página 120, tem uma passagem que eu acho maravilhosa. A escritora canadense Margaret Atwood abre um livro recente sobre dívida com um paradoxo. Ela cita: o escritor Ernest Thompson Seton recebeu uma conta estranha no dia em que completou 21 anos. Era um registro mantido por seu pai de todas as despesas que tivera com Ernest durante a infância do filho, incluindo os honorários cobrados pelo médico para trazê-lo ao mundo. Dizem que Ernest pagou a conta, o que é ainda mais estranho. Antes eu achava que o pai de Seton era um idiota, mas hoje eu tenho as minhas dúvidas. Essa citação da Margarete, eu acho que trata muito bem como a nossa relação federativa é tratada. A União não pode pegar o seu filho querido, que é exatamente os seus entes federados, e agredi-lo de morte, como esse pai fez aí assim que o filho completou 21 anos e apresentar a nota de todos os custos. Quando se decide alguma coisa de uma política pública, um piso de professor, um piso de militar, que repercute diretamente na finança estadual, as mãos do gestor, que já estão muito atadas para fazer esse enfrentamento, são cada vez ainda mais limitadas. Então, com esse exemplo aí da Margaret Atwood, eu encerro aqui essa minha observação com uma ideia de que dívida sempre existiu. Esse momento, Raul, que nós estamos vivendo hoje, vai trazer uma experiência muito nova. Essa quantidade de emissão de dólares que nós tivemos e de euros no período da pandemia é um dado que ainda vai ter que ser estudado. Né? Muitas daquelas pessoas que achavam que o Estado tinha que ser mínimo, agora, quando apareceu aí a pandemia, já não acha exatamente assim. Né? Cada um quer buscar ali um bocadilho do Estado para poder fazer aí a mitigação das suas dores nesse momento da pandemia. Pandemia essa que eu devo aqui terminar essa minha fala dizendo como é que nós somos infelizes enquanto um país de lidar com essa terrível doença. Né? Os números aí a cada dia vão colocando o Brasil num papel ainda muito vergonhoso, talvez tão vergonhoso quanto o manuseio aí do que foi feito com a dívida pública, especialmente da União, com relação a estados e municípios. Mas, mais uma vez, quero agradecer do privilégio de desfrutar da sua companhia, pessoal, que sempre é instigante. Né? Você é um brasileiro que devota realmente a estudar os problemas mais complexos do nosso Brasil e com uma vantagem, não tem assim uma viseira para olhar um determinado problema só com um determinado ângulo. É muito importante nos dias de hoje essa nossa tolerância para conhecer as várias visões sobre o mesmo problema. E também o privilégio de rever aqui, estar junto com o Edilberto e com o Guilherme, que a gente sempre está aprendendo nesse caminhar da vida. Um grande abraço, muito obrigado, e fico também à disposição para alguma eventual pergunta. Muito bem, muito bom. Você é uma pessoa que sempre traz visões que a gente que está mais viciado em determinados focos custa a caminhar para elas, e isso é muito importante em qualquer debate. Eu quero, para encerrar aqui o nosso evento, infelizmente, o tempo não permite que a gente fique a tarde inteira.
Eu acho que a gente teria assunto para isso. Antes de pedir ao Guilherme uma palavra final, o que eu queria comentar é o seguinte: eu quero enfatizar que nós temos de olhar essa questão específica do desequilíbrio previdenciário. Ela tem um peso muito grande em todo esse processo. Nós temos de discutir isso, nós temos de fazer uma discussão diferente na hora de fazer a interação com a União do que essa visão estreita, limitada de tesouro que existe hoje e já vinha existindo nos últimos tempos. Uma visão mais adequada dessas questões tem de entrar, não pode ser isso que está ocorrendo hoje. Nós temos de olhar questões de médio e longo prazo, não dá para ficar só na miudeza do curtíssimo prazo, que é o que está acontecendo. Nesse sentido, eu acho que os entes subnacionais precisam se organizar para colocar isso na mesa perante a administração central do país. Nós estamos vendo isso em relação à pandemia, como tem sido importante esse, de certa forma, confronto que existe entre, de um lado, os entes subnacionais e, de outro lado, a União. Essa questão tem de ser tratada diferentemente. Para mim, uma pergunta-chave que tem de ser feita no começo dessa discussão é uma pergunta simples. A gente tem que perguntar a cada ente, isso não vale para a União, porque ela emite moeda e tem várias outras saídas, mas é o seguinte: aquilo que, de certa forma, nós já passamos aqui rapidamente na discussão, que é, em cada caso, quanto tempo vai levar para o ente ser forçado a zerar seus investimentos. É uma maneira sintética de demonstrar a inviabilidade do que está aí. Eu vi, por exemplo, o caso de São Paulo, do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que você imagina assim, São Paulo não deveria ter esse problema. Pois bem, olhando as contas de São Paulo, eu verifiquei uma coisa que me chocou. São Paulo, até meados, 2011, quem sabe um pouco antes, 2008, São Paulo investia, gente, a preços de hoje, 30 bilhões de reais por ano. Em 2019, a subida do déficit previdenciário foi de tal dimensão que São Paulo passou a investir, em vez de 30, 10 bilhões de reais. Desabou, assim, a curva do investimento de São Paulo. Por quê? Porque esse é o item que todo mundo ajusta, porque é o menos rígido. Os outros, a maioria dos outros, são gastos que têm dono, e dono com força política, que não vão permitir que certos ajustes sejam feitos a menos de situações muito especiais. Pois bem, eu fui adiante. Por que eu peguei São Paulo? Uma coisa é eu pegar a turma do G4, como eu falei aqui, improvisando. Outra coisa é eu pegar São Paulo, que é o estado de maior dimensão, mais poderoso, mais avançado em tudo. Pois bem, os 30 viraram 10 e sabe em quanto tempo São Paulo corre o risco de zerar seus investimentos? 2025, no ano de 2025. Imaginem que absurdo São Paulo, da dimensão que tem, ter de zerar seus investimentos de 2011 para cá, saindo de 30 bilhões de reais. Isso
não existe. Eu até brinquei e falei com o governador e outras autoridades perguntando. Eu só perguntei o seguinte: você acha que dá para gerir esse Estado tão poderoso, tão grande, com zero de investimento? Aí as pessoas riram para mim. Não, você está maluco, isso não existe. Você está divagando. Pois bem, isto é o que irá acontecer se nada for feito para conter de forma efetiva o déficit da Previdência do Estado de São Paulo. É assim, esse é o problema. Aí eu saio de São Paulo e vou dar um exemplo de uma grande prefeitura, a segunda maior prefeitura do país, que é da cidade do Rio de Janeiro, que é do grupo G-4. G' é porque o linha se refere à prefeitura. Pois bem, eu fui olhar a situação da cidade do Rio. Tudo isso que eu estou dizendo, ninguém sabe direito. É por isso que eu digo, só uma discussão para valer séria com as pessoas certas é que vai permitir entrar nesse tipo de assunto. Pois bem, sabem quantos anos a cidade do Rio de Janeiro vai ter de zerar seus investimentos? Na verdade, ela já zerou. Pasmem, 2020 foi o ano que eu encontrei. O que é que isso, no fundo, quer dizer? Isso quer dizer, quando eu falo em investimento, eu estou, na verdade, falando em margem para investir, quando eu falo do futuro. O investimento entra por ser a variável menos rígida, mas, na verdade, ela pode se referir a outra coisa, mas é porque ela é a menos rígida, é ela, em cima dela, que nós temos de jogar o foco do ajuste, que é o que ocorre na prática, e depois, olhando para o futuro, é onde o ajuste estará a continuar aquela questão da disparada dos déficits previdenciários, em que pese reformas, em que pese providências. Vejam, a Constituição, Edilberto, estabeleceu na emenda de 2019 que até o final deste ano os entes subnacionais estão obrigados a apresentar um plano de equacionamento do seu problema previdenciário, número 1. O plano, e tem uma penalidade danada se não o fizer, apresentar. O plano é dizer o seguinte: como é que ele pensa em como reverter esse quadro dramático da Previdência que eu mencionei, e demonstrar que esse plano tem viabilidade. Isso é um compromisso constitucional. O segundo compromisso constitucional é implementar a Previdência Complementar, que é algo, as pessoas não sabem, mas que foi criado lá atrás, em 98, pela Emenda 20, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, na base, após uma reunião que eu tive com ele e outras pessoas, e sugeri fazer a Previdência Complementar. Nós estávamos em 98. Então, hoje, são o quê? 23 anos que se passaram para aquilo se tornar obrigatório. Na verdade, já era obrigatório, mas no meio do caminho, outras reformas dos contrários foram mexendo nisso, e só agora, com a emenda de dezembro de 2019, é que se concretizou a obrigatoriedade de fazer isso e colocou também um prazo. O prazo é o mesmo, novembro deste ano. Ora, quando eu disse lá antes que essa questão da obrigatoriedade de cumprir aquela regra, que eu chamei até de regra burra, do crescimento do gasto corrente, o que eu quis dizer não é que uma emenda não seja cumprida,
é que o ente, quando ele verifica, o ente num regime federativo como o nosso, verifica que aquilo não dá para cumprir, ele recorre ao Supremo com toda a argumentação, demonstrando que aquilo é inviável, não pode ser feito, apesar de estar na Constituição. E aí o Supremo diz para não cumprir. E aí toma uma série de providências que correm, voltam. É para dizer isso, não adianta só estar na Constituição. Pois bem, e no caso da Previdência, vejam, eu fico aqui pensando com meus botões o que é que a gente vai fazer quando a maioria desses entes não entregarem esses documentos que estão previstos na Constituição para tentar resolver um problema tão complicado como esse que eu falei. Eu já vi que a grande maioria dos entes que eu examinei, é claro que eu só procuro os entes com complicação, que na verdade é a maioria. Eu não vou jamais visitar o estado do Edilberto, a não ser de férias, aí é outra coisa, porque lá eu não vou precisar ter muito trabalho para fazer o que precisa ser feito. Mas tirando os casos à parte, e tirando um caso de que eu estou cuidando por ser a minha terra, que é o caso do Piauí, que está bem encaminhado na direção da solução, nós temos um grande número de entes subnacionais em vias de zerar sua margem para investir, quando mais o país precisa fazer isso. Então, quando eu vejo regras como essa, que virou uma emenda, e você comentou e já comentou comigo, que, a meu ver, são equivocadas, eu fico lamentando, porque a energia que deveria ser gasta para a gente equacionar a questão previdenciária, que é a mais importante, ela está indo para outras finalidades. Para mesmo encerrar e passar para o Guilherme, eu vou pedir para mostrar a minha apresentação de novo. Vamos ver se o pessoal consegue mostrar, que eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte. Aqui é para mostrar esse gráfico de Minas, em que vocês vão ver a linha vermelha subindo, e no ano de 2021, que é o ano atual, o valor do investimento, que é a linha verde, ou melhor, desculpe, é a linha azul, que é o item que se ajusta, é a margem que para os anos de hoje e para frente é o que eu chamo a margem futura de investimento, ela se transforma pela metodologia que eu adotei num número negativo, que não, isso é apenas para caracterizar que a situação é tão complicada que nós temos de cortar o que não existe para cortar. Aí aparece um número negativo. O caso da cidade do Rio é a mesma coisa. Se eu fizer o gráfico para 2021, vai aparecer um número negativo. E assim por diante. Nós temos de escolher o foco em algo de grande peso, que é importante, e atacar essa questão para dar uma perspectiva de que vai haver investimento no futuro. Hoje, eu vou dizer a vocês, nas condições que nós estamos hoje, em que há um viés anti-gasto público na autoridade máxima federal, e em que, em cada ente, na maioria dos entes, prevalece uma situação de calamidade financeira. Eu gostei muito dessa expressão que o Sebastião lembrou. Eu não vejo outro nome para dar à situação que nós estamos vivendo, que não seja calamidade financeira, que nós temos de tratar dessa forma, não para facilitar a vida de ninguém, mas para dar a solução adequada e não ficar criando solução tipicamente fazendária para um problema que é muito mais complexo,
é estrutural e que requer soluções do mesmo padrão. Eu peço para sair da apresentação, eu vou encerrar por aqui, vou passar para o Guilherme dar o comentário rápido final dele, dizendo que nós vamos voltar a esse tema aqui no fórum, porque o Fábio, que não pôde, na última hora, numa emergência, participar, voltará, e eu olhei o caso da Paraíba dele, onde eu esperava uma situação mais tranquila, e verifiquei que lá também é uma situação parecida com uma calamidade financeira, ainda que não seja a grande calamidade, mas é uma pequena calamidade. Quero dizer o quê? Que a margem para investimento está parando de existir. Esta é a forma. E aí o país, se for assim, não vai para frente, porque o pensamento que vigora no Brasil, no plano federal, é de que estados e municípios não receberão apoio da União, nem que seja para investir algo que é tão necessário. Ou seja, as soluções terão de sair a partir de concepção e mobilização política dos entes subnacionais. E por isso que esse tema terá de voltar a ser discutido aqui, e vamos aproveitar a dívida que nós temos com o Fábio hoje, por ele não ter participado, isso é uma dívida nossa, porque nós deveríamos ter imaginado que ele, na sua origem, poderia ter um problema que impedisse sua participação e já ter mudado a data antes, não deixar que acontecesse o que aconteceu hoje. Mas, enfim, Guilherme, suas ultimíssimas palavras e depois a gente retomará essa discussão num outro momento oportuno. Professor, mais uma vez, obrigado. Prazer estar com o senhor, com o Vécio, o Gilberto. Pena que o Fábio não esteve presente, mas a gente vai ter outras oportunidades. Queria fechar, professor, a questão do restos a pagar, Gilberto, é importante, mas, professor, eu diria que esse problema que o senhor tem sinalizado em relação ao comprometimento do orçamento com a Previdência, ele vai aparecer muito maior, talvez, esse ano. Explico por quê. Eu já tinha levantado isso alguns anos atrás para os municípios, depois para os estados, e a Lei Complementar 178, sancionada esse ano, eu acho que vai descortinar gastos de pessoal, especialmente previdências, muito maiores do que as estatísticas mostram. Por que isso? Porque hoje você tem cada Tribunal de Contas adotando um critério para a divulgação das estatísticas de despesa de pessoal, especialmente as despesas de previdência. E a Lei Complementar 178 alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, uniformizando esse cálculo para todos os estados e municípios. Então, eu apostaria que essa conta vai aumentar e muito, porque a maquiagem que existe nas contas de estados e municípios em termos de previdência pessoal é muito grande. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas já sinalizou para fazer essa mudança e o estado do Rio de Janeiro ainda não fez. O estado do Rio de Janeiro desconta das despesas de pessoal nos relatórios da LRF toda a receita de royalties. Então, quando você olha a relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida, ela sempre explode quando o preço do barril cai. E por quê? Porque a receita de royalties é contado tanto na RCL quanto descontado da despesa de pessoal. E isso, evidentemente, mostra gastos de pessoal fictícios. Isso acontece no Rio de Janeiro, em vários estados e em centenas de municípios. Então, acredito que nesse ano a despesa de pessoal com previdência vai explodir nas estatísticas e esse é um ponto muito importante para os tribunais de contas. Pena que o Fábio não está aqui, mas eu acho que é uma questão que merece uma normatização e um olhar nacional sobre essas questões, porque hoje o que eu vejo nas contas públicas é, de fato, uma despesa escondida muito maior, professor, do que o senhor tem visto. Ou seja, o problema é maior ainda do que o senhor tem alertado. Ok, obrigado, Guilherme. Eu, antes de realmente encerrar,
Vou pedir para passar um vídeo rapidíssimo do Fábio, em que ele se desculpa, explica porque não veio e promete participar do nosso evento em que ele vai estar. E, Guilherme, esse tema que você puxou é mais um dos que eu tenho aqui na cabeça. A gente certamente discutirá isso da próxima vez. Vamos lá. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o meu querido amigo Raul Veloso, saudando pela iniciativa de mais esse fórum, é o 33º, que traz nomes importantíssimos e temas relevantes para o nosso Brasil. É o tempo em que eu peço desculpas. Estive até agora na sala, porém, por problemas técnicos, não consegui entrar de forma ao vivo. Repito, desculpas. Seria um prazer muito grande poder compartilhar desta mesa, ao lado de Sebastião Ovesio, de Alberto Pontes e de Guilherme. Enfim, tenho certeza de que a participação deles trouxeram luzes ao tema extremamente importante, que é a questão fiscal dos estados. Um grande abraço. Está me ouvindo? Não tem problema. Puxa vida, nós que lamentamos, mas teremos a oportunidade de voltar a discutir com você. E eu quero agora, definitivamente, encerrar o nosso painel, agradecendo a todos que estiveram conosco, e vamos trabalhar juntos para chamar a atenção das autoridades do país como um todo. Isso aqui vai ficar, né, gravado e disponível para que a gente encaminhe a solução dos tantos problemas que nos afligem, mas que nós sabemos, todos têm solução. É só a gente se empenhar, se esforçar, que nós chegaremos lá. Um bom dia para todos, até a próxima. Bom dia. O SESC cuida há mais de 70 anos do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Somos uma instituição privada mantida pela contribuição dos empresários desses setores. Isso significa que a recompensa pelo nosso trabalho é o seu bem-estar. Estamos na sua rotina de saúde, na busca por hábitos mais saudáveis e nos momentos de lazer. Ajudamos a desenvolver habilidades em todas as idades. Somos companheiros de viagem, mas também adoramos receber visitas. E vamos longe para chegar até você. O SESC é saúde e educação, é assistência e cultura, é esporte, recreação e turismo. O SESC é para você. Integrado ao sistema FEComércio, MG e sindicatos.